Diga assim, diga o fraco: eu sou forte. Agora diga assim, diga o forte: livre sou. Nós somos libertos, irmãos, do império das trevas, de toda sorte de maldição. Aleluia, nós éramos malditos e hoje somos benditos do Senhor. Toda sorte de bênçãos estão conosco nas regiões celestiais, amém, irmãos? Oh, aleluia. Se puder, senta. Que coisa boa. Aleluia. Amado, o negócio vai ficar melhor, diga, vai ficar melhor. Né? Às vezes a gente tem a mania de achar que, porque esse é o segundo culto hoje, né? Às vezes a gente fica pensando, não, rapaz, como será, né? Vou dar tudo no primeiro, como é que vai ser? Mas, meu irmão, diga assim, com Deus, as coisas só avançam. Diga, as coisas só crescem. Diga assim, aquilo que eu cultivo é aquilo que eu vou ter. Diga, é aquilo que eu vou ter. Amém? É exatamente isso, irmãos. Aleluia, o cara já vem quente. O cara já vem aquecido. Deus é bom demais. Aleluia. Quem estava lá pela manhã? Tinha um bocado, né? Eita, povo poderoso esse, né? Aleluia. Glória. É outra palavra, né? Como eu disse de manhã. A gente estava lá, né? E para quem não estava, e também quem não está sabendo o que está acontecendo, a gente iniciou hoje, né? Fez um culto em Tianguá, pela manhã, 9h30 da manhã, lá no Cine Ibiapaba. A gente separou um lugar lá para formar essas reuniões para o nosso campus em Tianguá, amém? E pela manhã hoje foi um culto de teste, de ajustes, aonde a gente colocou todos os voluntários, né? A palavra fala que o voluntário ou o diácono, que é a mesma coisa, quem serve, ele tem uma preeminência, amém? Então nós devíamos estar lá realmente como exemplos naquele lugar, né? E nós chegamos naquele lugar e foi bênção, a gente viu algumas dificuldades técnicas, mas foi sobrenatural, amém? Agora à noite é outra coisa, totalmente diferente. E eu disse para o pessoal lá, eu disse, rapaz, eu vou ter uma dificuldade de pregar a mesma coisa. Né? Se eu for pregar 5 vezes, vai ser 5 pregações diferentes. Eu sei disso porque quando eu peguei eu fui gravar uns vídeos, né, no tempo que eu fazia algumas mensagens na internet, e geralmente eu pegava ali para gravar, aí eu gravei, né, eu fazia de primeira, assim. Aí pegava para olhar, aí deu um problema no áudio, ó. Aí eu, vixe, deu problema no áudio, tenho que fazer de novo. Aí eu pegava, gravava o segundo, era outra coisa. Mas ficava bom também, né? Aí, eita, rapaz, aqui, uma vez eu fiz 4 vezes, irmão, saiu 4 mensagens diferentes. Amém? Diga, isso é bom, né? Isso é bom, irmãos. Isso é bom porque a gente sempre vai ouvir coisa nova, boa. Amém? Vinda do trono, aleluia. A gente está aí numa série de mensagens sobre os últimos dias. Falamos aí nas últimas semanas a respeito deste final, né, deste final dos tempos. E um dos assuntos que nós entramos foi ressurreição. Diga ressurreição. É um assunto que nós não devemos cansar de ficar ouvindo, amados. Porque nós sabemos que o anticristo, né, pastor, o que tem a ver o assunto ressurreição com o anticristo? A gente sabe que tem a ressurreição para a vida, mas também tem a ressurreição para a morte, amém? Do jeito que Cristo teve a preeminência na ressurreição para a vida, o anticristo também vai ter a preeminência na ressurreição para a morte, né? E a palavra fala que esses assuntos escatológicos, né, principalmente, vamos lá, o anticristo em si, né, ele era um assunto recorrente na igreja, né? É por isso que ele sempre fala assim, olha, vocês não se demovam a vossa mente com facilidade, né, pensando que o dia do Senhor já chegou, porque o anticristo, né, ele vai falar que vai aparecer, aí ele vai dizer como, segundo a eficácia de Satanás, aí ele vai dizer os prodígios da mentira que ele vai inventar ali naquele momento, amém? Ele vai falar tudo isso, então era um assunto recorrente, então ele disse, ó, vocês sabem que ele só vai vir assim, então se o escritor disse que eles sabiam, é porque eles já tinham ouvido.
Era um assunto recorrente. Diga, escatologia deve ser um assunto recorrente na igreja. Pastor, o que é escatologia? Pelo amor de Deus, estou aqui pela primeira vez, sentei aqui e quero pelo menos saber o que é isso. É o estudo dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, amém? Todos nós, né, às vezes pensamos como vai ser esse final dos tempos, né? Então, o assunto, o ramo dentro da teologia que se estuda é escatologia, amém? Então, abra comigo aí, rapidinho, no livro de Daniel, amém? Vamos ler aí no livro de Daniel. Nove. Daniel 9, a partir do primeiro. Esse capítulo todinho, ele é muito importante para a gente entender os acontecimentos dos últimos dias. Porque ele trabalha sobre os tempos e as épocas que algumas coisas iriam acontecer, amém? Mas olha que coisa interessante, ele diz assim, ó: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ele diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, amém? Você pode repetir isso, diga assim, ele entendeu pelos livros. Isso aqui é uma chave muito importante. Ele diz, o que é que ele entendeu? Ele entendeu que o número de anos que falara o Senhor aos profetas, ou ao profeta Jeremias, desculpa, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de quantos anos? 70 anos. Aí, voltei o rosto ao Senhor para buscar com orações e com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças, ou a aliança, e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Ele diz, temos pecado e cometido iniquidades, procedentes perversamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo, da onde, irmãos? Da terra. Aí ele vai começando a clamar, ele diz, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós, né, o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, em todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os têm lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Amém? O que é que você está vendo aqui, irmãos? Para você poder compreender, né? Você está vendo aqui, de forma bem clara, que Daniel era um homem diferenciado no meio daquela nação. Contextualizando e te colocando assim dentro de um ponto da história, a nação de Israel, ela sempre foi recorrente, né, infelizmente, em pecar contra o Senhor. E nós temos que ter o mesmo cuidado, amém? A gente não pode se orgulhar e achar que se a gente não vigiar, porque nós somos a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? A gente não pode de maneira não achar que nós, se procedermos mal, não sofreremos o destino que eles sofreram. Deus é um Deus justo. O cetro do Senhor é um cetro de equidade. Amém? É um cetro de justiça. Então, nós temos que compreender o seguinte. A palavra de Deus, quando ela chega até nós, ela é um grande livramento. Amém? Deus nos livra por meio da sua própria palavra. Ele lança a palavra para nos livrar. De quê? De qualquer coisa que a palavra vem te instruir. Se a palavra te instrui a andar em humildade, ela vem te livrar de uma vida soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá o quê, irmãos?
graça. Amém? Mas para isso, não pense que Deus tem assim, Ele te escolhe de maneira incondicional. A escolha do Senhor hoje, ela é toda baseada em Cristo Jesus. Ou seja, tem Cristo, tem a vida. Não tem Cristo, não tem a vida. O amor de Deus, ele é firmado em Cristo. Porque em Cristo, um morreu, logo depois, todos morreram. Aquele que é batizado em Cristo, a Bíblia diz que de Cristo, ele se reveste. Aquele que adentra, mergulha no corpo de Cristo. Para Deus, ele não vê mais um indivíduo. Ele vê uma extensão do seu filho. Por isso que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? É por isso que quando Deus hoje olha para nós, né, e vê que nós não seremos julgados. Porque Jesus já foi julgado no nosso lugar. Nós somos hoje uma propriedade exclusiva de Deus. Mas não se iluda. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te dotou de toda sorte de bênçãos espirituais. Ele te habilitou para uma viva esperança. Não uma esperança morta. É a vida que nos aguarda. Eu sempre costumo dizer que Jesus, quando ele veio, o seu plano incluía uma morte no final. E ele foi fiel até a morte, como a Bíblia diz, e morte de cruz. E nós vamos a Cristo. Lógico, tem um pesar ali no sentido de abrir mão, um sofrimento bíblico. Mas o nosso futuro, amado, é um futuro de vida. De justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Por isso que nós estávamos aqui nos alegrando, porque nós podemos, amados. Nós não precisamos beber nada, não nos drogar, ficar entorpecidos, para a gente poder dançar na presença do Senhor. O estado natural do crente, ele está envolvido a alegria. Porque é uma habilidade fruto do novo nascimento, irmão. Quando nós nascemos de novo, um fruto surge por dentro. E o fruto é a manifestação visível de um poder que está operando por dentro. Uma árvore, ela só frutifica quando ela está saudável. Assim também nossas vidas, irmãos. Se nós temos a vida de Deus, se nós já fomos dotados da paz de Deus, da alegria de Deus, então, mas nós temos que manifestar isso, aonde quer que formos. Agora, isso não é algo que vem no esforço da minha carne. Não é pela força do meu braço. Isso vem por meio de uma vida no Espírito. Como a palavra diz, né? Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós temos que andar em vitória, permanecer na vitória, pelo Espírito. Mas se a gente andar na carne, se a gente se mover por meio da carne, amados, a gente vai andar em derrota. Amém? Nós seremos derrotados. Nós cairemos no meio do caminho. Do mesmo jeito que aconteceu com essa nação. A palavra fala no livro de Romanos de forma clara que as alianças, as leis, os valores espirituais que hoje a igreja tem, a Bíblia diz de forma bem clara, elas vieram dos judeus. Ou seja, foi confiado primeiramente a quem? A eles. E eu não estou dizendo com isso que a gente como igreja substituiu lá eles. Não estou falando isso. Mas a palavra ela diz de forma clara que o Senhor Jesus é como uma videira. Aonde existem os ramos daquela videira, daquela árvore, que ele chama de ramos naturais. E a palavra diz que alguns desses ramos naturais, alguns, porque quem é cortado é aquele que não crê, eles foram quebrados, tirados. Por quê? Porque não frutificavam. Não eram o quê, pessoal? Frutíferos. E Jesus fala sobre isso. O machado está posto à raiz da árvore. Para quê? Para cortar aquilo que é infrutífero. Aquele que dá fruto ainda vai ter uns ajustes, uma poda. Mas o Senhor, aquele que é infrutífero, ele será cortado, amados. Deus, entenda, como qualquer homem natural que faz um investimento, ele quer um retorno daquele investimento, assim também o Senhor.
ele investiu Jesus na tua vida. Eu costumo sempre dizer que o preço que minha vida vale hoje é o mesmo preço de Jesus. Pastor, tu está se achando demais, pastor. Tu está dizendo que tu é valioso demais, pastor. Que negócio é esse? Para alguns podem estar espantados. Mas é simples, amados. Eu tenho essa caneca aqui em minhas mãos. Só que ela vale R$30. Nova, né? Se eu pago nessa caneta R$500, qual é o valor dessa caneca? R$500. Jesus, ele foi dado em resgate da propriedade de Deus. E vale dizer que resgate é trazer de volta aquilo que já lhe pertence. Eu gosto de dizer isso. Resgate é trazer de volta aquilo que já pertence. Então o Senhor nos resgatou de quê? Da mão do diabo. Do império das trevas. Da opressão, do domínio, da autoridade do reino das trevas. E ele me transporta para outro lugar, para o reino do Filho do seu amor. Podia ser que eu, antigamente, não valia muita coisa. Mas ele pagou o preço do filho dele por mim. Então, se ele paga por um filho, ele não pode ter uma criatura, irmãos. Ele não pode ter o filho do diabo, ele tem que ter o filho conforme a espécie que ele pagou. Então, cada um de vocês tem um valor que talvez você não se veja com esse valor. Mas você vale isso para Deus. Você tem um valor para o Senhor. Independente da tua raça, da tua tribo, da tua língua, da tua nação, da tua condição, naturalmente falando, financeira. Não depende. Ele morreu por você. E ele estabeleceu um novo preço. Diga, um novo preço. Aleluia, ele estabeleceu um novo preço. Então, não tem como hoje, amados, a gente como igreja, né, voltando para aquela figura da árvore que eu acabei de dizer aqui para você, da videira verdadeira, que é Jesus. A palavra diz que os ramos naturais, aqueles que brotaram dela naturalmente, foram cortados. E outros ramos, que ele chama de uma oliveira braba, foram enxertados nesse lugar. Quem eram esses? Nós que não tínhamos aliança com Deus, os gentios. Esses homens, esses povos, que não foram confiados às promessas em primeiro lugar. Mas a ideia de Deus sempre foi salvar a humanidade. Deus ia levantar os judeus para eles serem os evangelistas do mundo. Nem todos creram. Por isso que nem todos permaneceram. Mas nós temos hoje, amados, uma responsabilidade de olhar o exemplo que aconteceu com aquele povo. Um povo que pertencia, como eu disse, às promessas, às alianças. O Cristo, Jesus era judeu. Era não, é, né? Amém? Jesus é judeu. Jesus é judeu, diga comigo, Jesus é judeu. Os 12 que ele escolheu, a princípio ali, são o quê? Judeu. É de lá, mas de lá onde viveram os profetas, é de lá onde recebeu as tábuas da lei. Foi confiado grandemente coisas para aquele povo. Mas aquele povo, ao longo da história, sempre era um povo contradizente. Era um povo que aborrecia ao Senhor, incrédulo, não cria. E perseguia profetas, perseguia aqueles que eram enviados. Por isso, amados, alguns deles, não todos, lógico, foram cortados. Porque às vezes a gente pode pensar, acaso Deus rejeitou aqueles que de antemão conheceu? Acaso Deus rejeitou o povo dele, que ele tirou com o braço forte do Egito? Não. Mas uma coisa é clara, aqueles que mesmo dentro daquele povo, que eram os escolhidos de Deus, mesmo eles, os que não creram, foram cortados. Aqueles que não procederam bem, não foram aceitos diante do Senhor. E nós temos que ter esse cuidado nos dias de hoje. A gente tem ouvido aí por fora uma palavra que parece que Deus não vai mais julgar a obra de cada um. Amado, uma regra do Senhor é clara. O juízo de Deus começa pela casa dele. Hoje, se nós somos os responsáveis para pregar o Evangelho, se Ele confiou a nós a aliança, uma aliança superior, não era aquela aliança que Abraão, Isaac, Jacó receberam, não. Nem Moisés. Uma aliança superior, digo uma aliança superior. A Bíblia fala que essa aliança é baseada em superiores promessas, coisas maiores. Amém?
Se foi confiada para a gente tão grande salvação, eu cito agora para você o que a Bíblia diz. O que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação que nos foi entregue? Tão grande escape, irmão. Aí já não resta mais o que fazer. Não resta mais sacrifício pelos pecados, não resta mais o que deve ser feito. Então nós temos que ter esse zelo e esse cuidado. Porque Deus é um Deus zeloso, Ele julga retamente, diga, Ele julga retamente. E Ele vai retribuir a cada um segundo o bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Olha que coisa boa. Diga assim, o bem e o mal. Significa o quê? Que se você hoje proceder bem, existe a mesma coisinha que Deus falou para Caim lá no início. Caim estava querendo matar Abel, estava ali irado por dentro, ou seja, semblante caído. Começou a se irar por dentro, todo cheio de ressentimentozinho, carnalidade pura. E aí Deus chega para ele e diz assim, olha, rapaz, por que tu está irado de te decair o semblante, rapaz? Se tu proceder bem, não é certo que tu serás aceito? Então, cada um de nós que estamos aqui sentados, temos a responsabilidade de proceder bem diante do Senhor. Porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um estará diante do Senhor sozinho. Naquele dia tu não vai levar teu pai. Naquele dia tu não vai levar tua esposa, ou teu marido, ou teu filho para te defender. O único escape que você tem é se você tiver um nome escrito no livro da vida. E aí você vai ter um advogado poderoso junto ao Pai. Que a palavra diz que ali ele já tem a prova da tua inocência. Porque ele mesmo é a prova. É a única maneira. Mas esse mesmo Jesus, ele vai retribuir a cada um aqui. Ó. Eu estou falando agora para a igreja. Não estou falando para quem não. Para a igreja. Vai retribuir você, igreja. Pelo bem ou o mal que você tem feito por meio do corpo. Você vai receber galardões ou não. A obra que tu está realizando para Deus, ou ela se queima ou ela permanecerá. Mas isso vai depender como cada um tem edificado diante do Senhor. E amados, e vendo aqui a história de Daniel, foi exatamente isso que ele percebeu. Ele era um homem diferenciado. Ele é um homem que foi levado cativo para a Babilônia, muito jovem. E ao chegar na Babilônia, naquele império, naquele governo poderoso, ele decidiu algo no coração. Ele decidiu não se contaminar. Ele foi colocado numa posição a qual ele tinha um status dentro desse, porque ele era um homem nobre, de boa aparência. Mas ele decidiu firmemente, não só ele mais alguns amigos. Decidiram, olha, embora a gente esteja aqui, rapaz, a gente vai ficar firme nos nossos valores espirituais. Nós vamos carregar aquilo que o Senhor tem nos confiado. E aquele povo que foi cativo, amados, por aquele rei perverso, por aquele, eu poderia dizer, aquele rei que veio punir aquela nação. Aquele povo foi cativo porque, por conta que eles fizeram exatamente isso que a gente acabou de ler aqui. Eles pecaram, eles transgrediam, e já não se importavam mais. É como se fosse aquela frase diabólica e satânica, né? Que a gente entra, às vezes, toma uma decisão alheio à vontade de Deus e diz assim, não dá nada não. Não, Deus vai me perdoar no final, Ele sabe o meu coração. Eita, rapaz, só aumenta o juízo, né? Porque se Ele sabe, Ele está sabendo exatamente mesmo. Ele está sondando mentes e coração e retribuirá a cada um segundo o bem. Amém? Ou o mal. Então aqui você está vendo Daniel. Deus, Ele não faz nada sem antes alertar os seus profetas na terra. Para quê? Para que quando as coisas aconteçam, como Jesus disse, vocês vejam que a minha palavra é digna de confiança. Por isso que Jesus alertava as coisas antecipadamente. Ó, não fique preocupado, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. Aí ele diz, para quê? Para que quando isso aconteça, você veja como o que eu disse realmente acontece. É isso aqui. Estou colocando assim bem parafraseado para todos entenderem. E a gente está vendo aqui Daniel, ele começa a estudar, ele começa a ver que poxa, que coisa está errado, tem algo errado. Se eu olho aqui, o que Deus prometeu para a gente são coisas boas,
é futuro glorioso, é tomar posse de uma terra que emana de lá leite e mel, coisa linda, né? Aí ele chega, começa a se ver cativo, o povo todo disperso, cada um preso numa determinada província, espalhado pela terra. E aí ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a estudar, e aí ele começa a entender pelos livros. Diga assim, entendeu pelos livros. O que é isso, amados? Ele começou a ler a Bíblia da época, né? Que é o que a gente tem hoje como Antigo Testamento. Eu sei que muita coisa estava sendo escrita, mas ele começou a ver as profecias. Rapaz, deixa eu pegar o que os homens de Deus disseram. Porque todos os profetas, amados, que se levantaram, foram perseguidos. Todos os profetas. Jesus mesmo era um varão profeta. Amém? Jesus era um homem que fluía nos 5 dons ministeriais. Ele é o apóstolo da nossa fé. Amém? Ele veio para evangelizar os povos, então ele é o evangelista. Ele é o bom pastor, então ele é o pastor. Ele é o mestre. Amém? E ele era profeta. O Senhor era profeta. Lembra da mulher samaritana? Veja que tu és profeta. Porque um profeta vê coisas de forma sobrenatural. Deus derrama sobre ele para dispensar dali mistérios, segredos, a fim de edificar. Amém? Os irmãos. Então é uma grande bênção você ter ministros de Deus levantados. Né? Se uma igreja for carnal, na verdade vai surgir invejas, né? Como é que pode? O irmão chegou agora, está na frente. Em vez dele se alegrar porque Deus está levantando alguém. Em vez dele dizer, oh glória, recebemos mais um ministro para estar aqui junto conosco. Aí o cara fica, já vem esse competidor, né? Esse inimigo íntimo. Né? Que é isso? Carne pura, irmão. De quanto cai, irmão, quem está do lado diz, irmão, carne pura. Tem que ter cuidado, amados. Para não cair nessa mesma mazela, né? Mas voltando, Jesus era um profeta. E Jesus, como profeta, ele disse, olha, vamos para Jerusalém. Subamos para Jerusalém. E aí perguntaram, por que tem que ir? Rapaz, não se espera que um profeta morra sem estar em Jerusalém. Quando ele sai de Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te colocar debaixo das asas, como uma galinha faz com seus pintinhos? Mas tu não quiseste, então eu vou fazer o seguinte, tu não me verá mais, até que tu venha dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, recebendo bem os profetas. Receber bem aqueles que são enviados por Deus. E a nação de Israel, ela tinha esse problema, irmãos. Se você pegar o primeiro mártir, assim, lógico, o primeiro foi Jesus, porque ele morreu, deu a vida pela causa, né? Mas assim, dos levantados ali naquela igreja, né, nova, depois de Atos 2, foi Estevão. A gente viu que ele foi apedrejado. E a mensagem de Estevão foi justamente essa. Foi discorrer como quem Deus levantava, aquela nação perseguia. Dizia, rapaz, levantou fulano de tal, José. Os 12 irmãos dele perseguiam ele. Mas o desígnio de Deus se cumpriu porque ele foi fiel na visão celestial. Levantou Moisés. Aí o povo, quem é esse? Quem é tu que está pensando que é quem, meu irmão? Para tu vir falar aqui para a gente. Às vezes até os familiares dele se levantaram. Certa vez, né, a Miriam, filha de Joquebede, irmã de Moisés, se levantou contra a liderança dele. Na hora, irmão, veio um juízo de Deus sobre aquilo ali. Amém? Então, aquela nação sempre foi uma nação que ficou ali perseguindo aqueles que eram enviados por Deus. Por quê? Não sei, irmão, não sei te explicar a fundo. Uma coisa é clara, por conta disso, quando chega aqui no tempo de Daniel, eles já tinham tomado posse da terra prometida. Aqui já é depois do reino dividido, ou seja, Davi foi um rei que veio e tomou conta de maneira que não tinha inimigos mais. Salomão veio depois, o templo é construído, a casa. Mas depois, amados, chega esse momento aqui, onde eles permaneceram na incredulidade, permaneceram no mal. E o que acabou acontecendo? Eles foram julgados pelo Senhor. Esse julgamento foi esse, de espalhar eles pelas terras.
E aí Deus levanta um homem, Jeremias, para dizer isso. Ele levanta e fala, rapaz, vai vir um juízo assim, 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 e por conta desse tipo de pecado vocês vão passar 70 anos. 70 anos desse jeito. Um juízo. Por quê? Porque não acolheram a verdade. A verdade estava lá, as alianças estavam com eles. Deles, né, veio o Cristo, e Deus tinha essa promessa. Mas eles, por estar sempre rebeldes, contradizentes, acabou acontecendo isso. E aí Daniel, no meio daquele momento, ele vendo a nação, ele foi buscar no livro, irmão. Ou seja, vá buscar na palavra as coisas que você não está entendendo sobre a tua vida. Vai olhar, vai botar o prumo. Você sabe para que funciona um prumo, irmão? Acho que a maioria sabe, né, aqui? Quem é que não sabe? Não? Um prumo é um equipamento simples, até medieval, né? Eu poderia dizer assim, né? É uma cordinha com peso. Uma cordinha com peso. Pequeno peso aqui. Você, ao levantar uma parede dessa, você coloca aqui uma espécie de espaçador que tem aqui, e esse prumo. E esse prumo ele vai dizer para ti se essa parede está subindo reta ou ela está subindo torta. A palavra de Deus é um prumo para a nossa vida. A palavra de Deus ela vai dizer se a tua construção espiritual ela está firmada sobre a rocha ou sobre a areia. A palavra de Deus, ela promove isso na gente. E foi isso aqui que você está vendo Daniel fazer. Daniel pega e começa, rapaz, eu vou esquadrinhar, tem algo errado. E aí ele entendeu pelos livros. Ele leu e achou a profecia. Aí ele, meu Deus, está aqui. E aí o que foi que ele fez, irmão? Aí ele começou a jejuar, ele começou a humilhar, ele começou a vestir pano de saco. Ele começou, meu irmão, você viu aqui, começou a orar, interceder pela nação. Ele começou também a entender que aquele tempo já tinha praticamente findado. E ele começou a dizer exatamente o que você leu aqui, ó. Volta aí, como vai ficar mais claro. No 2, ó. Ele diz assim: eu, Daniel, entendi como, irmãos? Diga aí, pelos livros, que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que deveria durar as assolações, eram de quantos anos? 70. Então o que foi que ele fez? Ele voltou o rosto ao Senhor para o buscar com orações, súplicas, com jejum, pano de saco, cinzas. Aleluia. Ou seja, ele começou a jejuar, ele começou a buscar um perdão a Deus nessa área. Amém? Hoje nós sabemos, amado, que a gente não precisa necessariamente fazer nenhum tipo de regressão emocional. Não, eu vou voltar para o ventre da minha mãe para poder fazer uma regressão para lá, porque minha mãe, quando eu era pequena, ela pisou ali no meu brinquedo e aquilo me traumatizou. Não, eu crio vergonha na cara, irmão. Te levanta, irmão, te anima. Não fica com negócio de frescura, não. Amém? Tem isso não. Ficou para trás, ficou para trás. Quem está em Cristo é uma nova criatura, irmão. Ou você não sabe que você nasceu de novo? As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então se levanta e começa a fortificar a tua fé. Aleluia. Vamos lá. Quando chega aqui no versículo 20, pula para o 20. Olha o que ele diz. Eu ainda falava e fazia o que, irmãos? Orava. Ele ainda estava naquele momento, né? Naquela súplica, ou seja, isso durou uns dias, né? Isso não foi 5 minutinhos, né? Aqui que a gente para aqui antes da ceia, muitas vezes. A gente se ajoelha aqui, Jesus, me perdoa, Jesus, eu tenho que cear, me perdoa, não foi assim, pronto, né? Não é isso. Eu também não estou dizendo que tu tem que ficar naquele teu lamento para sempre. Não, amados. Confessou o pecado, primeiro tem que se arrepender. Se não arrepender, não tem jeito. Não tem remissão de pecado sem arrependimento, em Cristo. Amém? Ele não vai te limpar para tu pular na lama de novo, não. Não é assim, não, o sistema. Ficou claro isso? Mas... em Cristo, o arrependimento, primeiro você se arrepende, e depois o que é que acontece? Você confessa o teu pecado ao Senhor. Depois que confessa, o que é que acontece? Deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança o que, irmãos? Misericórdia. Tem que confessar e tem que deixar.
Isso é o processo do arrependimento. Então a Bíblia diz que se porventura pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e ele diz quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente o nosso, mas também o do mundo inteiro. Então ele diz que se eu confesso a ele, ele é fiel e justo para perdoar. E me purificar, diga purificar, de toda injustiça. Então é mais fácil, mas também tem que ter uma consideração, não pode ser banalizado isso, irmãos, de maneira que a gente faça, não, já eu peço perdão de novo, não vou comer aqui, depois eu peço perdão, amado. Eu vou te falar, é muito provável que você não tenha recebido esse perdão. Amém? Jesus não é otário, diga assim, Jesus não é otário. Você tem que dizer isso para você entender. Agora, se realmente você se arrependeu, você não vai fazer mais. Amém? Não vai fazer mais. E o lamento aqui de Daniel durou tempos, irmãos. Não foi uma horinha, não. Olha para tu ver logo outra vantagem de estar numa aliança superior, baseado em superiores promessas. Nesse tempo aí, meu irmão, ele tinha que se bolar no chão, rebolar cinza sobre a cabeça, sair rolando, chorar. A gente hoje temos um livre acesso pelo novo e vivo caminho. A gente se ajoelha diante do Senhor e diz, Senhor, me perdoa. E realmente aquilo é sincero, está limpo. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia, amém? É assim, olha que vantagem linda, irmãos. Aqui não tinha essa promessa, ele tinha que, meu irmão, escacavinhar ali, e ele ficou nesse lamento, né? Clamou pela nação, Deus, pelo amor de Deus, perdoa, olha o nosso rosto envergonhado, daquilo que está acontecendo. E ele disse, falava eu e confessava o meu pecado. E ele dizia, o pecado do meu povo, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa, né? Para fazer cessar as transgressões, eles para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir do Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, esse príncipe de um povo que há de vir, virá e firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre quem? Sobre ele. Pastor, entendi, foi nada, pastor. Pastor, que negócio complicado é esse, pastor, pelo amor de Deus. Simples, amado. Qual o princípio que eu quero trazer aqui para você? Daniel, ele começou a ver pelos livros que o tempo era quanto tempo? 70 anos. Ou seja, ele começou a estudar a palavra e veio uma revelação para ele. Ali saltou no olho dele e ele começou a entender sobre um nível de revelação. Quando ele entende, ele começa a suplicar, ele começa a chorar, como acabamos de dizer. E aí Deus, né, no primeiro momento que ele começa a suplicar, Deus dá a ordem a quem? A um anjo. Um anjo sai para vir fazer ele entender a visão, a coisa, e trazer para ele outra coisa, mais revelação. Naquela área, amados, que geralmente a gente se dedica ao Senhor, ali é um momento e um ponto onde a gente mergulha, mas quando a gente pensa que chegou no fundo, tem outro mergulho a ser feito,
Quando a gente pensa que chegou no fundo, tem outro mergulho a ser feito. E isso é infinito, amados. Por quê? Porque Deus é infinito. Então a gente vai entender Deus assim de forma geral, mas a gente vai passar uma eternidade de descobertas do próprio Senhor. Eu sei que eu vou conhecer Ele do jeito que Ele me conhece, isso é uma promessa, a palavra fala sobre isso. Eu entendo. Mas, amados, não pense que lá não vai ter novidade de vida. Lá vai ser algo novo todo dia. E o que a gente está entendendo é isso. Daniel estudou sobre o tempo, entendeu um nível, chegou num nível de glória e depois Deus trouxe um novo nível para ele. Ou seja, já que tu entendeu até aqui, eu vou te levar para um novo nível dentro do tempo. Olha que coisa linda. É por isso que ele veio explicar sobre o quê? Sobre tempos futuros. Ele entendeu até o presente, então a partir de agora eu vou te ensinar o que vai acontecer para frente. Amém? E não pense que quando chegar lá no final, na consumação dos séculos, nos novos céus e nas novas terras, que vai parar por ali. Amém? Diga, é de glória em glória. Diga, é de glória em glória. Diga assim, é de fé em fé. Vai ter novos níveis, irmãos, em Deus que a gente vai poder crescer. Não tem limite, irmão. Não tem limite. Até Deus ser tudo em todos. É isso que Ele tem reservado para nós. A esperança da glória de Deus em mim. Em mim mesmo, irmão. Olha que coisa tremenda. Olha que Deus bondoso esse nosso, irmãos. Então ele começa a dar uma revelação sobre o tempo. Que tempo é esse que ele está falando? Ele está falando sobre um tempo do aparecimento de Jesus e do anticristo. Ele está falando sobre o principal tempo da humanidade, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, nascido sobre mulher, nascido sobre a lei, vem quem? Jesus. Então se eu digo que é plenitude, é igual a um dia. Amém? Concorda comigo? É igual a um dia. Como é um dia que funciona? Um dia eu aprendo. Tem um momento que o sol está o quê? Pleno. Depois que esse sol está pleno, é que ele não pode ficar maior, mais brilhante. Ele não pode ficar mais forte. É a plenitude do dia, é o auge. E é interessante como é bem no meio, né, ali. Depois aquilo vai fazendo o quê? Ele vai fazendo, o ciclo dele vai se pondo. Jesus vem na plenitude dos tempos. Jesus vem ali no auge da humanidade. Você pode achar que o auge da humanidade é hoje só porque você viu que pessoas construíram um avião, que pode... Não, amados. Não é a quantidade de bens que nós possuímos ou de coisas que nós inventamos que vai determinar se nós estamos no auge. É a área moral dentro. É o tanto de Deus que nós temos, já que nós somos feitos para ser a imagem e a semelhança de Deus. E quando Jesus aparece, sabe o que é que eles disseram? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ou seja, mais luz não podia ter, irmãos. Ele diz como a glória do unigênito do Pai. Bem ali, naquela hora principal da humanidade ao longo da história. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso, irmãos, isso? Então, quando o anjo vem, ele vem revelar sobre isso, sobre essa plenitude dos tempos, e ele vem revelar também sobre a consumação de quê, irmãos? Dos séculos. E aqui ele dá coisas muito precisas, irmãos, que talvez uma leitura superficial, baseada na nossa conjectura de tempo hoje, talvez você passe e não entenda isso. Mas ele diz precisamente, ele diz, olha, no princípio da tua súplica, ou seja, no primeiro dia que tu começou a pedir, Deus já te respondeu. Eu saí, vim. E ele começa a dizer, 70 semanas estão determinadas. Que 70 semanas de quê? Já passou... Amados, aqui não é 70 semanas de dias, nem de meses. São 70 semanas de 7. Porque no original não está falando de 70 semanas. No original diz 7 setes estão determinados. Ou seja, 7 tempos de setes. Deu para entender? Uma semana tem quantos dias? É por isso que eles colocaram uma semana. Deu para entender? E são de dias? Não, de anos. Então, se a gente fizer um cálculo aqui, vai dar exatamente 490 anos. Algumas versões da Bíblia mais interpretativas ou mais novas, talvez digam exatamente isso já. 490 anos, estão determinados sobre o teu povo. Ou seja, Deus dá um escopo de tempo aqui. Quem já ouviu sobre isso? Algumas pessoas só, né? Poucas, né? E não é uma área fácil, por isso que eu estou indo bem devagar.
Amém? Então diga comigo, 490 anos estão determinados. Para quê, pastor? O que vai acontecer em 490 anos? Ele vai dizer que estão determinadas sobre aquele povo e sobre a cidade santa. O que é a cidade santa? Jerusalém, né? Para fazer o quê? Cessar a transgressão. Para dar fim ao quê, pessoal? Aos pecados. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Quantos aqui se cumpriu, irmãos? Quem sabe? Eita, negado, tudo com medo de Jesus. Não vou dizer não. Se cumpriu na morte de Jesus. Ou não? Presta atenção comigo. O Santo dos Santos foi selado, amados? Sim ou não? Foi. Lembra que tinha um véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos? E o que acabou acontecendo? O véu se rasgou. Ou seja, na crucificação de Jesus, tudo isso aqui foi feito. Cessou ou não cessou a transgressão? No sentido de ter subido um sacrifício que apaga pecados em vez de só cobrir. Sim ou não? Sim. Então ele começou a ter uma revelação sobre esse tempo do Messias. E ele vai até explicar aqui, de forma clara. Depois que você entende o tamanho, o escopo, quantos anos estão determinados, irmãos? 490 anos. Tá. 490 anos começando quando? Eu gosto de falar aqui, eu vou dar o mesmo exemplo que um amigo meu deu, que eu acho que é um exemplo bem fácil. É como se eu chegasse o seguinte, amanhã, às 8 horas da noite, vai estrear um filme. Ok? O filme terá 3 horas. Quando é que conta o início do filme, amados? Conta a partir de agora? Conta a partir de quando? A partir do dia que eu disser que tem que começar a contagem. Ficou claro até aí? Então o que ele está dizendo é que o filme todo aqui vai ter 490 anos. Mas quando é que começa essa contagem? A partir do momento que o anjo está dizendo? Não, ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui para a gente. Ele vai falar claro. Ele diz, olha, sabe e entende. Ou seja, presta atenção no que eu estou te dizendo. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, amém? Até ao ungido, ao príncipe, aí ele vai dizer exatamente o que vai acontecer. Ele vai dizer 7 semanas e 62 semanas, amém? 7 semanas, diga 7 semanas, e quantas semanas? 62 semanas, 62 vezes 7, calcula aí para mim rapidinho. Hã? 400, mais 49. Por quê? Porque não é 7 semanas? Uma semana de ano. Então são 7 vezes 7. É semanas, não é dias. 483. Olha o que ele está falando aqui para ti. Pronto. Até o filme todo se completar, são 490 anos. Mas até o aparecimento do ungido, são 483 anos. Deu para entender agora? Ou seja, até o aparecimento dele. Abra comigo aí no livro de Lucas. A partir de quando? Desde que saiu a ordem, concorda comigo? Abra aí comigo no livro de Lucas. Capítulo 3. Olha que coisa tremenda. Lucas, capítulo 3. Agora a gente já está lá no Novo Testamento. Todo mundo abriu? Por que você acha que tem essa precisão de data aqui em Lucas, capítulo 3? Presta atenção, ele estava marcando um ponto na história, irmãos. Olha o que ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Sendo quem? Pôncio Pilatos, governador da onde? Herodes, tetrarca da onde? Seu irmão Filipe, olha aí como é preciso. Tetrarca da região da onde? Da Itureia e Traconites. E Lisânia. Não é o teu nome não é Lisandra? Lisânias. Tetrarca da onde? De Abilene. Aí ele vai dizer aqui, sendo quem?
sumo sacerdote, Anás e Caifás. Olha que coisa linda. E você poderia até grifar isso aí na tua Bíblia. Veio a palavra do Senhor a João. Quantos sabem que o ministério de João durou 3 anos e meio e o de Jesus por volta de 3 anos e meio? Vocês não sabiam, né? Mas você pode ver, é exatamente isso que acontece. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está marcando um ponto na história. O João Batista foi aquele que veio preparar o caminho do ungido. Ele já estava lá e estava só esperando uma data. Que data é essa? 483 anos desde que saiu a ordem para restaurar a cidade e o templo. E se tu for ver na história, cai exatamente num dos decretos. Não sei se no livro de Esdras, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, irmãos. A partir dali, se tu contar na ponta do lápis, 483 anos, vai bater nesse dia aqui. Ó. É por isso que esse dia aqui é exatamente preciso. Olha que coisa linda. Deus tem um controle absurdo do tempo, irmãos. Nada foge do seu controle. Então não pense que a promessa do Senhor, como alguns a julgam, está sendo demorada. Ele vai vir na ocasião certa, irmãos. Ele vai vir num tempo certo, irmãos. A palavra diz que ele vai vir para aqueles que estão lá fora como um ladrão. Eles não vão estar esperando. Mas nós não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe como um ladrão. Porque nós estamos assim, ó, ligados, conectados. Nós estamos atentos. Nós não estamos dormindo, nem estamos embriagados com o pecado. Quando embriaguez que eu falo é nesse sentido. Amém? Nós estamos sóbrios e vigilantes. Esperando a vinda do Senhor. Cultivando os valores do céu. Você compreendeu que, olha que coisa precisa. 483 anos, se você pegar dessa data e voltar, vai sair exatamente no dia do decreto. Por que você acha que tem a genealogia de Jesus ali de forma bem forte? Todinha, até Adão, irmão. É ou não é um controle absurdo do tempo? Quem é teu tataravô, irmão? Quem é que sabe dizer aqui? Talvez tiver um, pode dizer que esse cara é diferenciado. Teu bisavô. Ah, sabe, né? Já é um grande feito. É ou não é, irmão? Saber. Fulano gerou fulano, até chegar em Adão, irmão. É porque eles sabiam a responsabilidade que eles tinham com a humanidade. Então eles tinham um controle absoluto do tempo. Não é à toa, irmãos. Aleluia. Volta lá para Daniel. Olha que coisa linda que ele... Eu vou só continuar a leitura aqui rapidinho, mas você vai voltando. Ele diz aqui em Lucas, ele diz, ó, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, aquela preparação para o Messias. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todo vale, olha que coisa linda, será aterrado, e nivelado todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação do Senhor. Rapaz, se tu pegar aqui, olha que coisa tremenda. Se tu pegar aqui João capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ele diz, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar acerca da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, ou por intermédio dele, mas o mundo não o concebeu, ou o conheceu. Amém? Veio para o que eram os seus, e por aí ele vai falando. Mas olha que coisa linda no 12. Mas a todos
Presta atenção no que eu estou te falando. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É o que eu acabei de dizer o culto todo, irmão. Acabei de dizer para vocês o culto todo. Aquele povo sempre contradizente. Ele veio, Jesus veio. O Messias veio, Deus cumpriu a sua promessa. Mas eles rejeitaram a salvação que Deus proveu para eles. O que é que resta, irmão? Se você não acolhe a palavra, o que é que resta, irmão? Diz para mim. Não resta muita coisa. Ele proveu um novo e vivo caminho. Tem um lugar, tem um jeito, irmão. Deus tem para nós, diga. Deus tem para nós, diga. Olha, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória é brilho, como o brilho do unigênito do Pai, ou a glória do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Aleluia. Então lá em Daniel, rapaz, o meu tempo aqui já está misericórdia, varão. Amém? Daniel, no versículo 9, né? Capítulo 9, voltando para onde a gente estava, capítulo 9, no versículo 25 agora, onde a gente viu. Ficou claro esse trecho que a gente leu? Amém? No 26, ele diz, olha, depois dessas 62 semanas, ele não está especificando, ele diz, depois disso o que vai acontecer? Ele vai morrer. Depois dessas dos 483 anos. Ele não disse que ele ia morrer ali, mas ele disse, depois disso ele vai morrer. Vai acontecer algo e o Messias será o quê? Morto. Haverá outro personagem. Ele vai dizer, presta atenção. Ele diz, o ungido já não estará, ou seja, já não está mais achado aqui na terra. E o povo de um príncipe que há de vir, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai destruir a cidade e o santuário, que é o que se cumpriu ali em 70 depois de Cristo. E o seu fim será como num dilúvio. Aleluia. Amados, aqui são assuntos escatológicos. Assuntos sobre o final dos tempos. Daqui a gente pode aprender muita coisa. Amém? Eu não tenho muito tempo para entrar em muita coisa aqui. Eu até pensei que eu ia falar sobre o anticristo hoje, mas difícil, né? Pelo que eu vi aqui, eu fiz a introdução, irmãos. Pelo que eu vi aqui, só deu a introdução. Mas aleluia, Deus é bom. Amém? O que é que eu posso extrair de forma prática para a gente? Que hoje, amados, a salvação ela está disponível para todos. De forma prática, aquela área de Deus que você se dedica e mergulha, é naquela área que você vai ter revelação. Amém? E revelação, amado, é algo que todo crente tem que buscar. Porque não importa se eu sei somente, né, como uma informação. Eu sei quem é o Clésio. Para quem não sabe, esse obreiro poderoso aqui. Amém? Eu sei quem é o Clésio, eu posso saber. Mas eu posso não conhecê-lo. Amém? É diferente ou não é? Conhecer envolve relacionamento. Eu saber coisas profundas, o jeito dele de se portar dentro daquilo. A revelação de Deus, ela vai trazer isso para a gente. Ela vai trazer essa sabedoria. E ela vai trazer dentro da gente esse entendimento espiritual. Lembra daquela fotografiazinha pequena que a gente tirava, tinha um negativozinho? Quem lembra? Quem pegou aquela máquina? Você comprava um filme de 12 poses, 36 poses. Né? Você capturava o momento ali e ficava registrado naquele filme. Ele tinha um produto ali dentro que registrava a ação da luz que entrava. E eu gosto muito porque isso explica muito sobre revelação. Isso traz para a gente a consciência da revelação. Aquilo ali ele registrava, uma luz vinha e ele captava e gravava naquele pedacinho de... É tipo um filme, é filme mesmo, que a gente chama de negativo. Mas gravava ali um quadro, e era tão pequeno, e a gente tentava ver, a gente tinha só uma noção, não, porque parece um caboclo em pé, então é aquela foto que eu estava em pé. Né? Se você vivesse naquele tempo, você não tirava tanta foto, né? Somente as mulheres, né? Vão tirar uma selfie aí, meu irmão, é 30 seguidas, para escolher uma do mesmo jeito, da mesma pose. Só porque um vento passou, esse cabelinho estava bem aqui assim, aí tira mais, tira outra.
Mas naquele tempo não tinha isso não. Tirou, tchau, tchau. Cada um já gastou a bala. Gastou o tiro que tinha. É? Aleluia. Quando você começa a deixar a luz da palavra entrar no teu espírito, revelações vão ocorrer dentro de ti. Prints do céu vão ser implantados dentro da gente. Amém? E aí aquilo vai ser ampliado. Foi o que aconteceu aqui com Daniel. Daniel viveu num tempo, a gente viu lá, né? Pelo menos uns 600 anos, 700 anos antes lá. Não sei ao certo, mas se ia sair uma ordem e depois ainda tinha 490 anos, então vamos botar aí mais uns 100 para trás, né? 100, 150, né? Não sei, eu não tenho a data certa não, irmãos. Vamos botar aqui, vamos supor que seja 600 anos. Antes de Cristo. E olha o nível de revelação que aquele homem tinha numa aliança inferior à nossa. E às vezes a gente sentado aqui hoje com todo o aparato, todo mundo tem Bíblia impressa em todo tipo de língua, com concordância de todo tipo. E às vezes a gente não sabe das mesmas coisas. Amém? Se você não se dedicar para mergulhar dentro daquilo que Deus já tem aberto para ti, você nunca vai entrar numa profundidade em Deus. Você vai ter que começar a mergulhar como no rio, amado, que apareceu para Ezequiel. É isso mesmo, né? Muitas letras já estão... Começa a andar, tem um momento que vai ser ali fininha, né? Depois ela vai para a cintura, vai para o joelho, vai subindo, até chegar numa água profunda o suficiente para o nado. Aí você mergulha. Quando você olha um oceano de fora, mas você não entende que dentro tem tanta vida e tanta beleza. Do mesmo jeito a vida do crente. Amém? Daniel, dentro da limitação que ele tinha, olha, ele tinha uma unção do Espírito Santo, amém, irmãos? Era ungido, Daniel era ungido, né? Mas era uma unção sobre ele. Nós temos uma unção por dentro e por fora. Hoje você tem uma unção dupla. Não era isso que eles pediam? Senhor, me dá uma dupla porção da unção que está sobre o fulano. Hoje tu tem ela dupla. Hoje tu tem uma unção no teu espírito, por dentro, a habitação do espírito, e tu tem uma unção por fora. Começa a andar, amado, no nível daquilo que Deus tem te dado. Amém? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Coisa boa, né? Vamos ficar de pé. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Oh, glória. Deus é fiel. Quero finalizar orando com vocês. Amém? Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Que você possa falar com o teu pai, que vem em secreto. E ele vai te recompensar. Que você possa estar pedindo a ele revelações sobre a tua vida, sobre os tempos, sobre as épocas. Você possa estar pedindo sabedoria para entender aquilo que hoje ainda não está claro na tua caminhada. De forma que você possa ter revelações profundas como Daniel teve. De forma que você possa entrar com profundidade naquilo que o Senhor tem para ti. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem águas profundas. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, tu tem águas profundas. Amado, eu não quero ficar só de fora olhando não, como aquele cara que está numa praia olhando para aquele mar. Eu quero entrar dentro. É assustador. Eu tenho algo para te falar. É assustador. Porque para a carne, principalmente quando teu pé sai do chão, a tua carne ela vai ficar tremendo. E ela vai dizer, não, eu tenho que voltar, senão eu vou morrer. Mas eu te incentivo hoje, eu te encorajo. Mergulha. Mergulha, não teme. Mergulha com profundidade naquilo que o Senhor tem para ti. Você vai ser bem sucedido naquilo que você realizar. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar por cima. Porque o Senhor vai te conduzir em triunfo. Diga triunfo.
Que palavra linda, significa ampla vitória. Jesus me conduz em triunfo. Você pode afirmar isso? Vamos lá. Jesus me conduz em triunfo. Aleluia. Aleluia. Deus, tu nos conduz em triunfo. É ampla a vitória. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Talvez você está aqui e ainda não teve a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso nessa noite, vem aqui, levanta a tua mão, faz um sinal aí. A gente quer orar por você.